Olá pessoal, É, eu sou o Arthur e a gente vai falar hoje um pouco sobre o resumo das aulas 11 e 12 e vamos falar sobre modulação. E para começar falando de modulação, a gente vai falar sobre o PCM, né? O PCM. Mas para a gente chegar no PCM, primeiro a gente vai ver duas coisas: o teorema da amostragem e o PAM. O teorema da amostragem diz que se um sinal ft for mostrado nos intervalos de tempo maior que duas vezes a componente de frequência mais alta, as amostras contêm toda a informação do sinal. E o PAM significa utilizar o teorema da amostragem para pegar amostras das amplitudes de um sinal, daquele dado. E aí ele gera um pulso PAM, que começa sendo um ponto flutuante ou um número float e é convertido para um número inteiro. E pode-se configurar o número de bits e o nível do sinal vai ter 2 elevado a n níveis. Então o nível terá 2 elevado a n níveis para n bits. Então se eu tiver 5 bits, eu vou ter 2 elevado a 5 bits, que vai dar 32 níveis. Esses níveis no sinal podem ter espaçamentos diferentes, que é no caso da quantização linear. Eles podem ter iguais no caso da quantização linear e podem ter espaçamentos diferentes na não linear. E a não linear serve para os sinais com amplitudes mais baixas, para que as amostras consigam pegar as melhores partes do sinal. E aí, depois, com isso aqui, entra o PCM. O PCM vai pegar o número inteiro do PAM e vai converter ele para um binário. E se não houver erro de transmissão desses bits, pelo teorema da amostragem que a gente já viu, o sinal pode ser reconstruído pelo receptor a partir desses bits. E outra modulação que a gente pode falar também é a modulação delta. A modulação delta, ela possui uma implementação mais simples do que a modulação PCM. A modulação delta basicamente funciona assim: existe uma entrada analógica, que vai ser esse sinal, e essa entrada analógica é aproximada por uma função escada. Ou seja, ele vai transformar o sinal em um sinal na forma de escadas. E essa escada pode se mover para cima, que representa o 1, e pode se mover para baixo, que representa o 0. A modulação delta, ela possui principalmente dois erros aí. Possui o erro da sobrecarga de inclinação, vou chamar aqui de sobrecarga, que é gerado quando a onda analógica muda muito rapidamente. De modo que a função escada não consegue seguir bem o sinal. E tem a de quantificação, que é quando a onda analógica muda muito pouquinho, fazendo com que a função escada ela fique oscilando entre os níveis 0 e 1, criando uma espécie de ruído. E esses ruídos podem ser melhorados modificando o valor delta da modulação. O valor delta da modulação. E ou da taxa de amostragem, que é aquela que a gente viu lá no teorema. Porém, é necessário dizer que o aumento do valor do delta facilita o cumprimento do ruído de quantificação. Então, mais valor delta quer dizer mais ruído de quantificação. E a diminuição dele pode causar um aumento
ou seja, menos delta, pode causar um aumento no ruído de sobrecarga. Então é importante a gente equivaler os dois, nem colocar o delta muito alto nem muito baixo. E agora a gente vai falar um pouco sobre meios de transmissão, que é a parte da aula 12. Dos meios de transmissão, nós temos os meios não guiados e temos os meios guiados. Nos meios guiados, vamos listar alguns exemplos dos dois. Para os meios guiados, nós temos, por exemplo, o par trançado. O par trançado, ele tem duas categorias principais, A5, CAT5 e CAT6. O CAT5 é utilizado para redes Ethernet de até 1 GB e o CAT6 é para acima de 1 GB. Ele é utilizado também para redes telefônicas. E a largura de banda dele depende da espessura do cabo e da distância que esse cabo está colocado. Temos também o cabo coaxial. Esse é utilizado para transmissão de vídeo analógico, como por exemplo TV a cabo, e para linhas telefônicas de longa distância, ou transmissão de internet também. Porém, ele tem um custo de instalação maior. Temos também a fibra ótica. A fibra ótica ela transmite os seus dados na forma de luz e ela é imune à interferência. Por isso que ela é interessante ser utilizada em áreas com interferência eletromagnética. Ela tem uma muito baixa atenuação e ela é recomendável para utilizar para trafegar altas taxas de dados nas distâncias muito longas. Dessas fibras nós temos a fibra multimodo, que utiliza LED e serve para distâncias menores. E temos a monomodo, que utiliza luz laser e serve para distâncias maiores. E nos meios de transmissão não guiados, que seria via sem utilizar um cabo, nós temos, por exemplo, as antenas. As antenas é um meio que serve para irradiar ou receber ondas. Então, um transmissor, ele utilizando a eletricidade, ele agita elétrons e esses elétrons vibram e produzem as ondas de rádio. E o receptor recebe esses elétrons vibrando e produz a eletricidade. Ele recebe as ondas de rádio que vibram os elétrons na área e eles produzem a eletricidade e aí a partir do dado é gerado. Então, se a gente pensar lá naquela antena parabólica com aquela curva e aquela hastezinha no centro, aquela haste serve como a fonte da energia eletromagnética. E a partir dali ele é refletido na parede da curva da parábola e as ondas são transmitidas. Nós temos também as micro-ondas terrestres, que são utilizadas para conectar prédios e cidades sem necessidade dos cabos. Porém, elas requerem uma linha divisada ou line of sight, como é chamada. E sofre da interferência do clima. Um caso também existe a transmissão via satélite, que utilizam um satélite para poder refletir do transmissor até o receptor. E no satélite existe o ponto a ponto, que eu vou chamar de P2P, peer-to-peer, e tem o broadcast. No P2P, um transmissor transmite, o satélite reflete esse sinal e manda para o receptor. Já no broadcast, um transmissor envia para o satélite e ele envia para todos os vários receptores ao mesmo tempo. Nós temos também, nos não guiados, o rádio, que existe nas frequências de 30 mHz ou de até 1 GHz. Nós temos FM, UHF, VHF, entre outras. Porém, estas sofrem com interferência.
E existe também o infravermelho, que no caso aqui não é no rádio, mas sim é um outro meio infravermelho, ou infrared, que é feita por meio da luz e também precisa de um line of sight. E aí alguns problemas da line of sight. Vou colocar mais um aqui, line of sight. São a absorção atmosférica, que no caso é quando as partículas da atmosfera absorvem a onda e esta perde força, como por exemplo oxigênio, etc. Existe a perda por propagação, que é com mais longe a onda vai passando, mais ela vai perdendo força. Existe a refração, que é quando o sinal ele é desviado devido aos meios que ele está passando. E existe o caminho da onda, que é basicamente quando ele é refletido de forma não intencional. E aí o que pode acontecer é o cancelamento da onda devido a essa reflexão ou o reforço da onda.